Olá, seja bem-vindo, Alexandre Bonatti. É um prazer receber você dentro do Cyber Talks e a equipe da Fortinet. O Alexandre Bonatti é diretor System Engineers do Brasil na Fortinet. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e atenção com a nossa equipe. E hoje a gente vai debater um tema, né, com o crescimento de ransomwares. Mas antes da gente debater esse tema, Alexandre, a gente tem visto também que a Fortinet tem um laboratório, o FortiGuards Lab. Talvez a gente pode conversar um pouquinho. Mas, primeiramente, vamos abrir o Cyber Talks. Tenha a oportunidade de debater com o Alexandre. Primeiro, prazer em conhecê-lo, Alexandre. Fala um pouquinho de você para o público. Oi, Rafael, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês para debater um tema que é muito interessante, está realmente um tema em alta durante o ano de 2020, cibersegurança, ransomware, é um tema bastante interessante. Eu sou o diretor de engenharia da Fortinet Brasil, já estou nessa área de cibersegurança há 15 anos e estou à disposição para tirar dúvidas aqui de você e do todo o público. Obrigado mais uma vez, Alexandre. Mas vamos lá, me conte um pouco como começou, né, o FortiGuards Lab e também esse Instituto da Fortinet, o que ele traz de benefício tanto para defender empresas, tanto para a comunidade, né? Então você pode contar para a gente um pouquinho mais do FortiGuards Lab? Claro, Rafael. O FortiGuard, na verdade, ele é eu diria que é o nosso cérebro da cibersegurança. Por quê? Porque a cibersegurança hoje, ela não é somente formada por hardware. Nós temos uma camada de inteligência, principalmente para acompanhar essas novas tendências de malware que surgem durante 24 horas por dia e globalmente, ou seja, em qualquer país ou continente do mundo. Isso é interessante porque nós temos uma equipe 100% dedicada em fazer pesquisa e desenvolvimento desses novos malwares. O que eu quero dizer com isso? Eles conseguem antecipar uma ameaça que está acontecendo, por exemplo, nesse momento na Ásia, para que eles possam desenvolver as proteções e as contramedidas necessárias e evitar com que, quando esse ataque, por algum motivo, chegar no Brasil, e isso vai ser uma questão de tempo, nós já tenhamos aqui os nossos clientes protegidos com as vacinas aplicadas e os seus firewalls atualizados. Então, é uma equipe que acumula aí muitas horas de estudo. Para você ter uma ideia de números, essa equipe do FortiGuard são mais de 200 engenheiros e nós temos uma base hoje que já acumula mais de 1 petabyte de dados de análise de malware, então é um número bastante expressivo. E o que é interessante, a gente acaba utilizando tecnologias aí inovadoras como inteligência artificial e machine learning para a gente poder entender esse comportamento desses malwares num prazo, num tempo de resposta muito curto e prover essas assinaturas globalmente para os nossos clientes. É muito interessante que você está falando sobre a quantidade, aliás, de dados, né, para poder ter uma análise e prover também um grande suporte para todos os clientes e também, não somente os clientes, mas habilitar as pessoas a ter um conhecimento melhor, né? Então, é fundamental você conhecer o outro lado para poder se defender. Mas o que você acha, Alexandre, que as empresas têm errado, né, nas práticas para se defender na parte de ransomware, ataque ransomware, já que, né, não somente na América Latina, mas no mundo inteiro, voltamos, parece que em 2017, quando o ransomware estava numa crescente tamanha, que depois passou a ser vazamento de dados, mas agora parece que voltamos um pouco dentro do ransomware. E o que você tem visto dentro dos seus clientes, até mesmo colaboradores, e também da sua equipe, sobre o ransomware attack que tem acontecido? É uma excelente pergunta. 2020, pelo feedback que nós recebemos aí dos nossos clientes, toda a comunidade de tecnologia e segurança da informação, tem sido um ano muito difícil. Nós começamos aí com uma pandemia e essa pandemia fez com que a equipe de tecnologia tivesse que reagir muito rápido para manter o business rodando, ou seja, teve aquele momento de resiliência do negócio. E logo após uma onda muito grande de ataques, utilizando o próprio Covid para aproveitar essa oportunidade de fragilidade, então acabou se utilizando técnicas aí de phishing, utilizando esse tema Covid. Logo depois nós viemos aí com a entrada em vigor da LGPD e aí a preocupação com vazamento de dados também. Então, assim, tem sido um ano muito complexo para a área de cibersegurança e de muitos aprendizados. Ou seja, quando a gente fala em erros das empresas, eu diria que é muito mais aprendizados. E aí a gente consegue
levantar aí 3 pontos que eu diria que são melhores práticas com relação a essa questão de proteção, porque ransomware, na verdade, é muito difícil, quando a gente já é atacado, você remediar esse ataque, porque você acaba estando suscetível ao que o atacante está pedindo. Então, a prevenção, nesse caso, de fato, é a melhor ação. E aí, nesse caso, 3 grandes pilares, por exemplo, a gente, dentro da área de cibersegurança, é muito comum nós dividirmos em 3 camadas, que é pessoas, processos e tecnologia. Então, eu vou focar um pouquinho em um ponto específico em cada um desses pilares, que eu acho que é bastante interessante, o que nós aprendemos durante esse ano. Por exemplo, no quesito de pessoas, quando a gente fala de pessoas, muita gente sabe que normalmente é o elo mais fraco da corrente, porque tem muita questão da conscientização. O ransomware, ele utiliza muitos vetores, ou seja, vetores é aquela porta inicial, que chega através de engenharia social. Engenharia social é o poder, aquela persuasão de pessoas utilizando, por exemplo, e-mails, utilizando links SMS, utilizando ligações telefônicas para persuadir a pessoa a clicar em um link malicioso, a acessar um site que contenha um malware, e aí sim essa pessoa traz esse malware, esse ransomware para dentro da companhia. E o interessante, onde ela estiver, nós estamos falando agora num cenário de home office, se a pessoa, mesmo estando em casa, com a conectividade que ela tem com a matriz, ela sim pode, acessando o computador pessoal, adquirir esse malware e comprometer toda a infraestrutura. Então, quando a gente fala em pessoas, a gente precisa, além de conscientizar, isso é algo que a gente já vem fazendo há bastante tempo e é uma melhor prática da área de cibersegurança, nós temos que testar. Simulação hoje é o que nós aprendemos durante 2020 com a pandemia, que é basicamente testar os nossos usuários. De que forma? Criando campanhas de fato fakes, ou seja, que são controladas pela empresa para saber como vai ser o comportamento dos seus usuários. Então, além de trabalhar nesse plano de conscientização, treinamentos, capacitação, você testa em real time se as pessoas estão, de fato, aderentes à política de segurança. Então, você lança uma campanha com o nome de um CEO, por exemplo, com o nome do CFO da empresa, com um tema importante dentro do que está acontecendo na empresa nesse momento, e você acompanha se os seus funcionários, eles clicam ou não nesse link. Aí você passa a ter um controle melhor para saber em qual departamento você precisa atuar de uma forma mais eficiente. Então, você passa a ter dados, isso é muito importante, você passa a ter visibilidade, isso é um ponto que a Fortinet prega muito, que é você ter o conhecimento do que está acontecendo dentro da sua infraestrutura. E aí a gente passa por processos. Processos também é um ponto bastante interessante. Esse ano nós vimos o quanto é importante a área de tecnologia estar próximo das áreas de negócio, próximos da área estratégica da empresa. A área de tecnologia, no ano de 2020, ela saiu daquele papel de back-office e suporte, passou a se tornar uma área evidente dentro das empresas. Isso é muito bom. Então, é cada vez mais aproximar a área de tecnologia da área estratégica, porque os CEOs hoje perceberam o quanto a tecnologia foi indispensável para manter o negócio rodando. E aí, de fato, quando a gente chega nesse último pilar, que eu chamo de tecnologia, é importante a gente lembrar em 2017, isso se repetiu agora em 2020, que as pessoas, os órgãos e as empresas que foram atacadas, você via que as principais recomendações era remove o cabo de rede. O que isso quer dizer? Quer dizer, isola aquela máquina do seu ambiente corporativo. Só que você fazendo isso, você acaba tendo um tempo de resposta muito curto, muito alto, né? Porque você depende da pessoa ir lá, remover o cabo de rede, um comunicado chegar. Então, o que nós estamos vendo de tendência na área de tecnologia para essa questão do ransomware? É você prezar, primeiro, a visibilidade, segundo, a automação. Você precisa com que a sua infraestrutura de segurança converse com a sua infraestrutura de networking. Mas, Alexandre, só um ponto para a gente debater aqui, porque a gente estava falando de transformação digital, eu acho um ponto muito importante. Deixa eu entrar nessa pegada com você, porque eu acho que você falou um ponto muito importante para as empresas, né? Então, hoje, as empresas, né, elas passaram a tornar a tecnologia ou o centro de TI ou de IT como estratégico para aquele business.
né? Então, também, o que a gente tem que fazer? Desde que esse torna-se um centro estratégico para o business, aliás, essa transformação, ela aconteceu em todos os negócios, né? Todo mundo teve que se movimentar de uma certa maneira para continuar sobrevivendo, né? E com isso, eu acho que o fundamental é a gente falar que a segurança é o pilar que sustenta essa economia digital nova, tão criada pela talvez a crise ou a oportunidade gerada perante essa crise que a gente vive hoje. Então, assim, eu acho que a transformação digital, ela acelerou, como você bem citou, mas também a segurança, não adianta a gente correr, criar um ambiente de negócio estratégico que vai fazer com que a empresa ganhe dinheiro, porém, não proteger. Né? Então a gente pode acontecer até um ataque de ransomware. Mas é muito bom o ponto. Eu só quis fazer um gancho para a gente entrar nesse segmento, porque eu acho que é importantíssimo hoje. Você também falou sobre os CEOs que estão investindo mais não somente em segurança, porque o grande problema hoje da segurança é o custo. Então, quando você vai lá, a primeira coisa que as pessoas da board perguntam mas eu quero 100% de segurança, é uma coisa que a gente sabe que não existe. Né? Uma coisa que você vai mitigar e fechar os riscos dentro dessa empresa, mas não existe 100% de segurança e também, mesmo que você tenha um budget, né, um orçamento ilimitado, isso não resolve o problema. Mas assim, voltando à pergunta para você, o que a Fortinet tem visto, já que, vamos pensar assim, o antes e o depois da crise, essa demanda, né, por proteção, né, por serviços de firewall ou appliances, ou também machine learning, algoritmos ou softwares, ou até mesmo inteligências que vocês geram valores. Aliás, proteger o negócio hoje é mais importante porque é o último pilar que aquela empresa vai ter. É exatamente, perfeito essa colocação, Rafael. E quando a gente olha alguns dados, esses dados, quando a gente fala de transformação digital, realmente são impressionantes. Quando a gente olha, por exemplo, a lucratividade hoje de um cyberataque, ela gira em torno de 600 bilhões de dólares por ano. E é interessante que houve também, o próprio World Economic Forum disse que nos próximos 10 anos, cyberataques serão o segundo maior risco que os negócios enfrentarão. Então, quando a gente fala em digital trust, ou seja, a confiança nesse mundo digital, é muito importante a cibersegurança estar presente. E a Fortinet muito presente também, dizendo principalmente nesse pilar de tecnologia, que é essa integração, como você bem disse, a questão de colocar a tecnologia a favor do negócio para prevenção de ransomware. E isso, até pegando o gancho do que eu estava falando naquele terceiro pilar, é exatamente ter essa integração entre segurança, networking e nuvem. Por quê? Porque você precisa de uma automação, tempo de resposta muito rápido. Hoje o que a gente vê é que o tempo de resposta ele vai dizer o tamanho do impacto de um ataque de ransomware. Então, se você detecta rapidamente e na mesma hora você consegue mitigar esse ataque sem depender de um fator humano, até a própria tecnologia utilizando de inteligência artificial e machine learning, tomar essas decisões, você consegue rapidamente isolar aquela máquina problemática que iniciou toda essa questão da propagação do ransomware. Então, a Fortinet vem muito forte nessa questão de tecnologias para integrar toda a área de TI, tanto a cibersegurança, quanto networking, quanto nuvem, quanto endpoint, para prover esse tempo de resposta e de mitigação muito rápido. Não, Alexandre, obrigado. Por favor, as pessoas que gostariam de mandar um comentário, fiquem à vontade. A gente está aqui para responder e todos os comentários serão passados por Alexandre para poder responder. Acredito que foi importantíssimo esse papo. Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e dedicação da sua equipe conosco para que a gente pudesse colocar esse papo de ransomware. Algum outro final ponto para você mandar uma mensagem para a gente aí? O ponto final, Rafael, é que nesse momento de crise, o mais importante é a gente poder contar com bons parceiros. A gente sabe que parceiros que possuem uma expertise, eles podem auxiliar muito nesse momento de transformação digital e com essa série de problemas de cyberataque que nós estamos vivendo. Então, contem com a gente, contem com a Fortinet para poder apoiar nessa resiliência do seu negócio. Alexandre, obrigado e até a próxima. Um abraço, até a próxima.